Hoje, irmãos, é um culto de libertação. Quem dá glória a Deus por isso? Uau! Mas você já aprendeu o que é a verdadeira libertação, sim ou não? Mas vamos contar para quem não sabe. Diga comigo: libertação é conhecer a verdade e ela te libertar. Amém? Então, em nome de Jesus, a gente precisa quebrar esse negócio das pessoas acharem que libertação é expulsão de demônios. Isso é apenas uma fração do que é libertação, esse campo tão vasto que é libertação. Amém? Glória a Deus. Sendo esse propósito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu vou perguntar para você, qual é o propósito? E você vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Qual é o propósito? Glória a Deus. Está falando de mim e de você, tá bom? Esse vos libertará aí está falando de nós. Nós quem? Nós crentes, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós que somos de dentro do evangelho. Amém? Porque ímpio Deus não liberta, ímpio Deus salva. Depois que ele traz para a igreja, Deus traz para a presença, aí é que ele vai libertar. Amém? São processos aí que a gente precisa viver. Glória a Deus. Irmãos, sendo esse propósito, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje nós vamos tratar sobre maldições de palavras. Então esse culto hoje de libertação também é de quebra de maldição de palavras. Quantos aqui querem sair daqui essa noite livres? Querem sair dessa ministração livres? Querem sair, aleluia, deste culto a Deus livres, libertos, liberados? Então é com você que Deus está falando, amém? Hoje nós vamos tratar de 3 tópicos. Preste bem atenção, porque não se engane. Você não vai sair daqui hoje fazendo uma libertação completa. Até porque, para passar por uma libertação completa, você precisa passar pelos 3 níveis de libertação. Quem quer saber os 3 níveis de libertação? Você quer saber? Então eu vou te contar. O primeiro nível de libertação é dos nossos pecados pessoais. Aqueles pecados em que nós cometemos o pecado e nós precisamos nos arrepender, confessar pedindo perdão, e a confissão precisa ser carregada de arrependimento, amém? O segundo nível é o nível de portas que foram abertas pelos nossos antepassados, pelo nosso parentesco, pelos nossos pais, pelos nossos avós, portas que foram abertas por eles e que os demônios passam por essa porta para nos tentar. Ser tentado não é pecado, mas aí vai depender da sua espiritualidade para ver se você suporta a tentação e permanece, como assim foi José quando foi tentado pela mulher de Potifar. Ele suportou e passou na prova. Mas e aqueles que não suportam? Ele cai, e quando ele cai, uma porta no mundo espiritual é aberta, e esses espíritos passam por ela para tentar a minha vida, e da minha vida vai tentar a vida da minha descendência, ou seja, dos meus filhos. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Isso se chama espíritos familiares, amém? Então, primeiro, você precisa passar pela libertação dos teus pecados. Segundo, pela libertação dos espíritos familiares por portas que foram abertas. E terceiro, aí envolve, vamos dizer, 30% aí envolve dos demônios territoriais. São demônios que são enviados das trevas para, quando um lugar ali é consagrado a ele, aquele lugar fica sendo dele. Tem pessoas que são atormentadas, pessoas que são doentes, enfermas, simplesmente porque se mudou para uma casa onde ali um espírito das trevas habitava. E quando ele habita num lugar, se você não orar desligando e expulsando, quem está ali vai sofrer as consequências da presença do maligno. Quem está entendendo, diga glória a Deus.
Amém? Em nome de Jesus. É por isso que você vai ver comércio que toda vez que abre, fecha. Você vai ver casa chamada de casas mal assombradas. Quem já viu? Não é que é mal assombrada, é que tem um demônio territorial que mora lá. Quem está entendendo? Você vai ver coisas acontecerem em certos lugares que as pessoas têm mania de dizer: eu não vou lá porque lá é mal assombrado. Quem que mal assombrado? Não, é demônio. Entendeu, irmãos? E aí a gente precisa o quê? Reivindicar esse lugar e tomar posse no mundo espiritual, fazendo assim, expulsando esse demônio. Amém? Por isso que tem gente que muda em algum lugar, não dorme de noite, a pessoa não tem paz, principalmente casas onde houve suicídio, onde o diabo teve liberdade de operar, onde teve muito uso de droga, onde já ocorreu derramamento de sangue. São ali que eles fazem ali, ou seja, o lugar deles ali. Amém? Por isso que quando nós entramos num lugar, é muito necessário você orar lá e desligar do antigo proprietário. Amém, irmãos? Amém? Nós, quando entramos nesse apartamento que nós moramos hoje, a minha irmã lá em Portugal, a pastora Dalila, ela teve um sonho. E esse sonho foi uma visão que Deus deu para ela, de que ela entrava dentro de casa e logo perto da porta tinha uma oca de índio. Quem sabe o que é oca de índio? A casinha dele, aquele trenzinho assim, né? E aí ela olhava assim, do lado tinha um demônio muito reganhado, parecendo uma hiena. E ali ela dizia assim: o que você está fazendo aqui? O demônio falava para ela assim: eu moro aqui. Ela falou: mora aqui? Não, aqui quem mora é os pastores. Ele falou: não, a dona daqui foi embora, mas eu fiquei aqui, porque ela consagrou esse lugar para mim. Olha isso, irmãos. Aí ela falou assim, e a Duda, quando a gente entrou lá, a Duda tinha medo de tudo. A Duda não ia no banheiro sozinha, a Duda ficava com medo de tudo. Ela não dormia sozinha, os meninos tinham que dormir, né, com ela. O Joel tinha que dormir, ficar com ela no quarto até ela dormir. E não conseguia dormir no quarto, tinha que dormir na sala. E a gente ali orando, irmãos. Os irmãos conhecem a nossa vida e sabem que somos de oração. E todo dia a gente orando, expulsando. Só que o demônio, ele faz o que quando você ora e expulsa? Ele sai. Só que na primeira oportunidade que ele tiver, ele volta. Porque ali é a casa dele, é o lugar onde ele foi consagrado a ele. Quem está entendendo, a pastora? E aí, irmãos, eu falei para a pastora Dalila: mas eu já orei, Dalila, a gente já consagrou, já passou óleo em tudo aqui. Ela falou assim: bom, Damares, eu tive esse sonho e eu sei que Deus estava mostrando, que o demônio dizia assim para ela: eles não me vê, só ela que me vê, só a criança que me vê. Por isso que ela tem medo, o demônio dizendo para ela. Por isso que ela tem medo, porque quem me vê é só ela. Aí a Dalila dizia assim: pois agora Deus acabou de trazer a luz e você não vai mais ficar escondido nas trevas. E aí eu fui orar, irmãos. E quando eu fui orar, o Senhor falou para mim assim: todas as vezes que vocês expulsam, ele sai, mas na primeira brecha que ele acha, ele volta. Então o que tem que fazer, Senhor? Deus falou para mim: vocês têm que expulsar, vocês têm que consagrar essa casa a mim, e vocês precisam tomar posse desse contrato no reino espiritual. Porque vocês tomaram posse do contrato no reino físico. A gente assinou o contrato. Mas você precisa fazer isso no reino espiritual. E aí não mais ele poderá entrar. Por quê? Porque aí ele não tem a legalidade. Qual que era a legalidade? Ele chegava diante de Deus e dizia: aquele apartamento foi consagrado para mim. Quem está invadindo lá é eles. Lá é meu território. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a partir do momento que eu orei e apresentei, falei: Senhor, nós assinamos um contrato de aluguel e isso me dá o direito perante a lei de que este lugar aqui é nosso. E a partir de hoje, o Senhor, em nome de Jesus, eu expulso esse demônio daqui, porque agora nós tomamos posse desse território, em cada canto deste apartamento aqui. Agora é do Senhor Jesus e ele não pode mais entrar aqui, porque nós tomamos posse, fizemos a unção, a consagração, e graças a Deus a nossa casa é liberta e o demônio teve que sair. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Demônios territoriais, irmãos, eles agem quietinho. Não pense que ele vai ficar atormentando para você saber que é ele, para você orar e expulsar. Então tem que ter uma visão, um discernimento espiritual. Estou contando isso para você ver que nós que somos pastores, mas Deus é tão maravilhoso que trouxe a luz revelando para alguém. Mas será que se eu cresce, se eu deixasse de crer, eu conseguiria expulsar aquele demônio de lá? Não, irmãos.
Mas nós cremos, oramos, fazemos, e hoje, graças a Deus, a minha casa é liberta pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Meu Deus, então são esses 3 níveis que você precisa fazer para você viver a libertação por completo, ok? Vamos lá, irmãos, hoje nós vamos falar aqui de um pedacinho da libertação de palavras, ok? Porque existe libertação para obras, para pecados, mas hoje o foco dessa ministração é uma ministração voltada para a maldição de palavras faladas, liberadas, verbalizadas contra a nossa vida. Existem 3 níveis aqui que nós vamos fazer hoje, irmão. Hoje é a maldição lançada sobre nossa vida. Então são palavras contrárias que foi lançada sobre a sua vida, aonde alguém te amaldiçoou. Quem está entendendo? Amém? Alguém lançou sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre você, maldições de palavra, principalmente com um peso maior. Pai, mãe, avós, autoridades espirituais, pastores, bispos, porque não se engane, existe no meio da igreja lideranças que não se agradam com algo e ele libera uma palavra de maldição sobre a vida das pessoas. Lembrei aqui, quando nós fomos se desligar de um certo ministério que éramos, o pastor presidente desse ministério não aceitou. E o pastor lançou uma maldição sobre a nossa vida. E ali ele lançou a maldição, nós dobramos o joelho, cancelamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi uma maldição muito forte de morte na nossa vida, mas nós cancelamos. E hoje nós vivemos para a glória de Deus. Para você ver que tem lideranças que não têm sabedoria, não têm entendimento daquilo que diz, e acaba liberando palavra sobre as nossas vidas, amém? Também um líder de jovem, líder de irmãs, patrão, ou qualquer outra liderança que nós estivemos ou estamos sujeito a eles. Porque quando você tem um emprego, a sua liderança é quem? Seu patrão. Está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, ou seja, ele exerce uma liderança sobre você. Isso significa que tudo que exerce uma liderança na nossa vida tem uma autoridade maior no reino espiritual. Amém, irmãos? Qualquer outro tipo de liderança que você teve ou está sujeito ao longo da sua caminhada. Porque sendo assim, o reino espiritual tem um peso muito significativo, um peso muito maior sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. A segunda coisa que nós vamos quebrar hoje aqui, que nós vamos tratar aqui, é maldição que nós lançamos na vida de alguém. Pastora, o que é isso? Eu nunca amaldiçoei alguém. Será, irmão? Será? Será que quando passa aquela moto, será que você abençoa ele? Ai, quem está entendendo aí? A irmã riu aqui, ó. Tá rindo dela mesmo. Será que aquele vizinho, quando tá nos funk no último lá, será que você abençoa ele? Hein? Nossa luta é os cachorros, irmão. Tem uns vizinhos abençoados, irmão, lá perto de casa, lá que tem uns 10 cachorros no quintal. E aqueles cachorros são uma bênção. Então nós vamos quebrar aqui, porque às vezes não temos noção do peso da palavra e a gente acaba soltando, porque o problema não é pensar, ok? O problema é quando você verbaliza essa palavra. Quem está entendendo aí? Amém? E a terceira maldição é a maldição lançada por nós mesmos em nossa própria vida. Quem já fez isso? Eu não sou nada. Eu vivo para ser pobre. Eu nasci para ser um zero à esquerda. O diabo, ele entra na tua mente e te convence de que você é um Zé Ninguém. Quem está entendendo? Só que o problema não é você pensar, o problema é você liberar a palavra. Amém? Então hoje nós vamos tratar aqui esses 3 tipos aqui. Ah, pastora, que legal, nós vamos fazer essa reunião e eu vou sair livre. Pera, que você vai ver que não é simples assim. No meio de 100
30 sai livre aqui, porque os outros ainda, porque o negócio é sério, é no espiritual. Isso aqui hoje é você ir diante do tribunal de Cristo e cancelar tudo que foi lançado na sua vida. Tem pessoas que vivem amaldiçoado, vivem uma vida que não caminha, não prospera, não vai, porque ele está colhendo de palavras que ele mesmo liberou na vida de alguém. Ah, pastora, mas quando eu liberei tais palavras, eu não estava com Cristo. Mas em Levítico vai dizer que aqueles que, mesmo que sem saber, quebrar os mandamentos do Senhor, esse pagará por a sua iniquidade. Ou seja, nós vamos pagar mesmo sem saber. Então o que eu tenho que fazer, pastora? Vamos lá que eu vou te ajudar, tá bom? Glória a Deus. Outros tipos de maldição existe, irmãos. Existe a maldição proferida a um lugar, a uma casa, a um terreno e a um comércio. Sabe? Aquelas brigas invejosas onde a pessoa ela acaba declarando maldição. Tomara que feche. Tomara que nunca vá para frente. Quem está entendendo? Amém? Existe esse tipo de maldição. Existe a maldição proferida para os bens materiais, quando você compra um carro, quando você consegue um emprego, sobre as suas finanças. As pessoas, elas olham com ódio, com inveja e liberam palavras ali. Tomara que o carro capote. Tomara que perca o emprego, aquela vaga era para mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus aqui, irmão. Você não tem noção do peso espiritual que tem essas palavras, porque Satanás entra na mente das pessoas. Porque lembre-se que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então a minha luta não é contra quem falou contra mim, a minha luta é contra quem está usando, quem está falando contra mim. Está pegando isso no seu espírito? Em nome do Senhor Jesus. Existe a maldição proferida por Deus. Por Deus, pastora, Deus amaldiçoa? Claro que amaldiçoa, vai ler Bíblia. Deus amaldiçoa. Lá em Malaquias está dizendo: malditos sois, vós e a nação toda, porque me roubais. Lá em Provérbios vai dizer: maldição está sobre a casa do ímpio, porém a casa do justo prosperará. Vai ler a palavra de Deus que você vai ver Deus, ele é uma forma de Deus sentenciar aquele que não vive, aquele que não valoriza o sacrifício da cruz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Também existem maldições sobre objetos. Aquela pessoa pega aquele objeto, amaldiçoa. Aonde foi esse objeto aqui? A pessoa será uma desgraça. A pessoa não caminha, a pessoa não vai. Aí ela embrulha, coloca num pacote bem bonito e te entrega. E aí você recebe e põe lá na sua casa, de enfeite, na sala. Pega aquela peça de roupa e usa. E aí as coisas começam a caminhar para trás e você não sabe por quê. Mas eu quero dizer para você que assim como o inimigo age no oculto e no escondido, Deus veio para trazer à luz todas as coisas que estão em trevas. Deus veio para revelar aquilo que o inimigo faz no oculto e no escondido, porque aquilo que está sobre a jurisdição, está sobre as trevas, está sobre a jurisdição de Satanás. Mas em nome de Jesus, se você crê, a partir de hoje Deus vai começar a trazer revelação daquilo que está sobre as trevas na sua vida. Quando você começar a ter sonho, quando você passar num lugar sentir arrepio, quando você começar as pessoas deixarem, aquelas pessoas que você acha que é teu amigo te abandonar, é Deus trazendo a luz, não era amigo coisa nenhuma. Pastor, eu sonhei que esse objeto saía bicho dele, joga fora, queima, destrói, maceta, mete a marreta. É Deus mostrando, porque Deus mostra, Deus traz a luz se você pedir. Você viu o testemunho que o irmão Mateuzinho contou aqui? Ele simplesmente, irmãos, orou dizendo: Pai, eu quero ver visão. Eu quero que o Senhor me mostre algo. Eu quero além, Senhor, eu quero mais. Ele disse para Deus. E na mesma noite Deus deu a ele um sonho do arrebatamento da igreja. Nós vamos orar, Mateus, porque isso se refere ao teu batismo nas águas. Amém? Não preocupa teu coração não, tá? Nós vamos orar para que todo impedimento, que você sabe qual é,
venha cair por terra, porque isso se refere ao batismo nas águas. Amém? Você vai descer as águas, fica tranquilo, descansa teu coração, tá? Amém? Quem diz amém? Oh, glória a Deus. Quem chegou um pouquinho tarde não pegou, mas a visão que Deus deu a ele foi tremenda. Você consegue ver em nome do Senhor Jesus? Aleluia. Todas as 3 maldições que nós vamos falar aqui hoje são portas que foram abertas no reino espiritual e que precisam ser fechadas. Hoje, irmãos, é claro que não é tão simples assim, mas se você fazer direitinho, se você crer e se você seguir direitinho, hoje você sai daqui com as algemas no chão. Levanta a mão. Se você crê em tudo que for ministrado hoje aqui, hoje você sai do cativeiro. Hoje Deus muda a tua história. Hoje você sai daqui leve. Hoje você sai daqui transbordando na graça do Senhor, sem esse peso que você tem carregado. Mas você precisa compreender e fazer direitinho, irmão. Em nome de Jesus. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou correr por causa do horário. E hoje nós vamos um pouquinho até mais tarde, tá, irmão? Eu já estou avisando você já. Está proibido de ir embora. Porque hoje você precisa sair daqui livre. Presta atenção aqui. Vamos descobrir o que é maldição primeiro, porque senão a pastora está falando tanto sobre maldição, mas o que é maldição? Maldição é, diga comigo, a invocação de calamidade sobre a vida de alguém. É o chamamento de mal, de sofrimento, de dores sobre a vida de alguém. Diga, é a invocação de desgraça sobre a vida de alguém. Você entendeu agora o que significa maldição? Amém? Então agora nós vamos iniciar. Jean, coloca para mim a palavra em Gênesis 9:22. Nós vamos ler até o 25. Em nome de Jesus, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, escute, são muitos exemplos, porém a gente não tem esse tempo, mas eu vou citar aqui um deles em nome do Senhor Jesus. Achou aí? Gênesis 9:22-25 vai dizer assim, ó. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez saber, fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o seu filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Até aqui. Betinha, só diminui para mim um pouquinho pode deixar ligado, mas só diminui para mim aqui um pouquinho. Glória a Deus. Irmãos, quando falamos de maldição, estamos falando de uma palavra negativa, carregada de sentimentos. Amém? E aqui vamos ver Noé amaldiçoando o seu neto. O que aconteceu? Para você entender, vamos aqui para o contexto. Após o dilúvio, Noé ele planta uma vinha, ou seja, uma plantação de uvas. Amém? E Noé, na plantação de uvas, quando ali o vinho, quando a uva ela fica muito tempo guardada ali, ela fermenta. E quando fermenta, ela se torna algo, é como se fosse uma bebida alcoólica. Na verdade é uma bebida alcoólica. E Noé fica embriagado. Mas Noé fica tão bêbado a ponto de ficar nu dentro da sua tenda. E tenda significa um lugar reservado, um lugar ali de privacidade.
E aí Noé, estando nessa situação, entra o seu filho Cã dentro da tenda. Cã olha o pai naquele estado, e ao invés dele cobrir o pai, ao invés dele socorrer o pai, o que Cã faz? Cã vai até os dois irmãos. A Bíblia não diz, mas eu imagino ele tirando sarro. O pai tá bêbado, peladão lá, ó. Imagino eu. Porque a ira de Noé foi tão grande que pouca coisa não foi. Cã chega então a seus irmãos chamados Sem e Jafé e avisa. E conta, dizendo que o pai estava nu. A palavra de Deus diz que Sem e Jafé pegam uma capa, jogam em cima dos ombros e de ré, assim ó, pelas costas, sem olhar o pai nu, eles pegam os dois e cobrem o pai, sem olhar a nudez do pai, porque isso simbolizava respeito e honra. Porém, o que Cã fez foi desrespeito e desonra, ok? Entenda bem isso. Quando Noé desperta e fica sabendo sobre o ocorrido, Noé fica irado. E ali Noé faz o quê? Declara uma maldição sobre o neto dele. Veja que Noé não declarou a maldição sobre Cã. Noé declarou a maldição sobre o filho de Cã, que se chamava Canaã. Canaã foi amaldiçoado, mas você vai dizer, mas não foi Cã quem pecou e quem desonrou foi. Só que para Noé não bastava amaldiçoar Cã, bastava amaldiçoar a descendência de Cã. Fazendo assim, o seu neto, bisneto, tataraneto e assim por diante. E ali Noé dá uma palavra de sentença dizendo: maldito seja Canaã, e será servo de todos os seus irmãos. Em seguida Noé abençoa os outros filhos, que com respeito o cobriu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque a maldição que Noé lançou sobre a vida de Cã, ou seja, de Canaã, foi para sua descendência. Isso nos mostra que palavras de julgo sobre a nossa vida não vão afetar somente a nossa vida, mas vão afetar também a nossa descendência. Por quê? Porque aquilo que é lançado sobre a minha vida, e se eu sou casada e tenho filhos, a maldição que está sobre a minha vida vai automaticamente interferir, na minha casa. Se a maldição não me deixa prosperar, se a maldição não me deixa seguir, automaticamente o meu lar não vai prosperar, o meu lar não vai prosseguir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo desse tipo de sentença, pessoas da sua família que foram amaldiçoadas por alguém, foi feita alguma coisa para eles, mas que por meio disso vocês estão vivendo também debaixo de maldição. Porque entenda algo, a palavra do Senhor está dizendo aqui. Estou usando aqui um exemplo aqui, mas você pode dizer assim, ó pastora, mas a palavra do Senhor diz que a maldição sem causa, ela não prospera. A gente vai chegar lá, mas diga comigo, a maldição sem causa. Aqui teve causa. Sabe por que teve causa? Porque Cã desonrou o pai. Então o motivo, quando fala maldição sem causa, significa maldição sem motivo. Aqui teve motivo, e o motivo foi diga comigo, desonra. Você consegue entender que Canaã não tinha nada a ver com a história, mas a descendência dele foi amaldiçoada por causa da desonra que Cã fez ao pai, do desrespeito. Ou seja, era uma linha patriarcal que foi desrespeitada. Então você pega comigo isso, porque hoje vai ser quebrado na sua vida em nome de Jesus, aleluia. Noé ali estava declarando que Canaã seria escravo de escravos para seus irmãos. Olha isso, irmãs. Isso teria por herança na vida de Cã e de seus descendentes. Veja que a maldição que veio sobre Cã e sua descendência através de desonra. Noé vinha de uma cultura de patriarcas, e ali os seus filhos, o seu filho desonrou. Amém, irmãos? Então tem causa. A palavra do Senhor que diz que maldição sem motivo não pega,
não existe, aliás, existe, mas ela não sem efeito, está em Provérbios 26:12, que diz assim, ó: como o pardal que voa sem rumo e andorinha que esvoaça veloz, assim maldição sem motivo não tem efeito. Mas diga comigo, sem motivo. Você conseguiu pegar isso no teu espírito? Então o que pode estar em nossas vidas? Todas as que demos motivos. E venhamos e convenhamos, damos motivos. Por que damos motivos? Porque o inimigo faz isso. Porque ele sabe que se eu abrir essa porta aberta, ele tem a legalidade para agir na minha vida. Eu marquei tudo aqui para que eu não possa passar e nem pular nenhum pedaço aqui, irmãos, em nome de Jesus. Aqui está dizendo que uma maldição lançada em nossas vidas sem um motivo justo não tem efeito. Mas veja que Noé amaldiçoou a sua descendência de Cã por um motivo justo, que é a desonra, ou seja, teve um motivo para que isso se cumprisse. Amém? A Bíblia também nos ensina sobre o poder das palavras. Vamos ler comigo aqui, você lê comigo aqui, tá, irmãos, para tomarmos tempo. Provérbios 18:21. Provérbios 18:21, leia comigo aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Diga comigo, a morte e a vida estão no poder da minha língua. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Que é você que decide. É você que decide. A morte e a vida estão no poder da língua. É você que decide. Efésios 4:29, bem rápido. Em nome de Jesus, Efésios 4:29 está dizendo: não saia da vossa palavra torpe, sim, unicamente aqui por boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da vossa boca a palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra mal educada, palavra proferida, palavra de maldade. Não saia da sua boca palavrão. Quantos aqui, ó, estão sendo libertos de palavrões? Quantos aqui que no passado a boca dele era só palavrão o tempo todo? Quem está entendendo aí, em nome de Jesus? Tiago 3:5-6. Tiago 3:5-6. Lê comigo aqui, tá, irmão? Porque quem liberta é a palavra. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha aqui para mim. Uma fagulha, uma palavrinha, você pode envenenar, você pode fazer uma desgraça por uma fagulha, uma palavrinha. Olha para o teu irmão e fala para ele: vigia, irmão. Vigia com o que você tem falado. Amém? Vamos continuar aqui. Diz a senhora: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha o que Tiago está dizendo da língua do homem. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pela mesma em chamas pelo inferno. Quem dá glória a Deus por essa palavra aqui? Hein? Quem gosta de falar demais aí? Quem gosta de falar, então fale de menos, amém? Porque falar demais, irmãos, a gente acaba liberando palavras que não é para liberar, e é isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, amém? Muitas pessoas não caminham, muitas pessoas não rompem, muitas pessoas passam a vida bloqueada, passam a vida muitas das vezes vivendo. Por quê? Porque simplesmente fala demais, e quando fala demais, irmãos, acaba liberando palavras. Mas assim como alguém pode ter me amaldiçoado, diga comigo, eu também posso ter amaldiçoado alguém. Posso ter invocado a desgraça sobre a vida de alguém. Amém? E aí a gente vai colher. A gente esquece, mas o mundo espiritual não. E aí você vai viver da colheita. Sabe por quê?
Porque Salmo 109, 17 e 18 diz assim, ó: se ele gosta de amaldiçoar, que caia sobre ele então a maldição. Se ele gosta de se vestir de maldição, que entrem nele como águas e cheguem até os seus ossos como azeite. Salmo 109 está dizendo, se é isso que você gosta de amaldiçoar, então viva da maldição que você faz, que você professa. E aí você está colhendo aquilo que você proferiu contra alguém. Quem está entendendo aí, irmão? Amém? Glória a Deus, porque já neste culto Deus vai começar a fazer você recordar de coisas que você falou contra alguém, que você vai ter que pedir perdão hoje aqui. Porque quem quiser ser liberto vai ter que se arrepender hoje aqui nesse culto. Vai ter que falar com Deus e confessar hoje nesse culto, dizendo: Senhor, eu falei contra fulano, Senhor, me perdoa, eu não sabia que era assim que funcionava, fui enganado. Mas a palavra de Deus em Levítico diz que mesmo que a gente não sabe, a gente peca e a gente paga o preço da iniquidade. Então o que tem que fazer? Confessar e pedir perdão. E assim como eu lanço a palavra também sobre alguém, ou seja, sabe aquelas palavras básicas, irmão? Eu vou falar aqui: sua praga, sua imundícia. Quem já ouviu isso? Você não presta para nada, mas você é um Ah, você lembrou. Ah, isso aí é uma vadia. Quem está entendendo aí? Está liberando. Quando você falou isso, você liberou maldição. Liberou, você vai colher. Está colhendo ou vai colher? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E assim como quando você ouviu isso de alguém, quando alguém proferiu tais palavras contra você, porque às vezes tem pessoas aqui que os pais cresceram falando isso, mas não presta para nada mesmo, não? Que mais? Quem pode me lembrar aí? Mas não vale nada mesmo. Ah, isso aí é um zero à esquerda. Quem está lembrando aí? Vai lembrando, porque hoje você vai ter que confessar tudo isso aí. Fica tranquilo. Pastor, eu vou ter que confessar o que eu ouvi de alguém? Vai ter que confessar e vai pedir perdão e vai liberar perdão ainda para ele, para ela. Porque hoje você sai daqui livre. Amém? Glória a Deus. Tem pessoas que amaldiçoam o filho desde pequeno quando diz a palavra daninho. Ah, mas esse menino é daninho. Deixa eu ver, tem alguém aqui? Falei muito. Falei na inocência. Quem sabe o que significa a palavra danado, levanta a mão. Então eu vou contar para o restante que não sabe. Danado significa condenado ao inferno. Amém? Conhecereis a verdade vos... Mas eu te dou a liberdade de procurar no Google o que significa a palavra danado. Daninho vem de danado. Então, em outras palavras, você está dizendo: esse aí é um condenado ao inferno. Porque é assim que o diabo faz. Irmão, se eu contar coisas aqui para você, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Se eu contar para você o que é quem que inventou o parabéns do aniversário, o que acontece quando um parabéns de aniversário é contado, você vai se escandalizar. Quando a vela é acesa, você vai se escandalizar. Quando a vela é apagada, você vai se escandalizar. Quando é dado o primeiro pedaço, você vai se escandalizar, porque talvez você não esteja preparado para ouvir isso. Mas todos nós fazemos porque é uma tradição, mas nunca estudamos sobre o que isso significa. Mas depois que a gente conhece a verdade nos liberta. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque hoje é um culto sobre maldição falada, mas toda quinta-feira, se você faltar, irmão, você vai perder, porque toda quinta-feira aqui nós vamos desmascarar o diabo, aonde você vai aprender a seguir um caminho direto e aonde você vai ser liberto toda quinta-feira aqui. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então não deixa mais, quando alguém chamar, falar danado na sua frente, você cancela e fala: não chama seu filho assim não, porque essa palavra aí, ela tem um significado muito feio. E aí você fala para a pessoa: procura no Google para você ver do que você está chamando seu filho. Não chama ele de danado, não chama ele de moleque. Alguém aqui sabe o que significa a palavra moleque? Moloque era um deus. Moloque era um deus onde eles levavam crianças para sacrificar. E moleque vem de Moloque, onde significa que moleque é sacrificado a Satanás.
o espírito dele. Então a perseguição é sobre ele. Pastora, meu Deus, minha mãe sempre me chamou, eu sempre chamei. Eu sei, irmão, mas a gente vai quebrar isso aqui hoje. E a partir de hoje você não vai mais liberar esse tipo de palavra. Amém? Se as pessoas que não crê continuarem, amém. Mas você não, porque você conhece a verdade agora. Você está aqui para ser liberto. Quem dá um glória a Deus bem alto por isso? Oh, aleluia! Tudo quanto você lança sobre alguém recairá sobre você e a sua descendência. Não é só você que vai pagar, seus filhos vão pagar também. Lá em Lucas 3:9, Jesus diz assim, ó: abençoe os que te amaldiçoam. Sabe por que Jesus fala isso? Porque vai haver colheita. Então ele sabe que se você responder com maldição àquela pessoa, você vai colher aquilo. Então o Senhor diz: não semeie a mesma semente. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ah, mas você é um... Deus te abençoe mesmo doendo, com aquilo engasgado aqui, que a sua vontade é pegar o facão. Mas você vai dizer: Deus te abençoe, abençoado de Jesus. Porque a palavra que é liberada da tua boca, ela tem efeito. Quem está entendendo aí? Eita, glória a Deus. Assim também como eu posso usar das palavras para amaldiçoar alguém, eu também uso das palavras para me amaldiçoar. Pastora, eu amaldiçoar a minha vida? Isso é pesado. Mas é mais fácil você amaldiçoar a sua vida do que alguém amaldiçoar a sua vida e você amaldiçoar a vida de alguém. É mais fácil você liberar palavras contra você mesmo. Tem pessoas vivendo tudo que ele próprio profetiza na vida dele, só que ele não se liga com isso. O diabo entra na mente das pessoas e fazem que elas venham proferir palavras. Porque o problema não é quando você pensa. Fala comigo assim: o problema não é eu pensar. Porque o demônio não conhece a minha mente. O problema é quando eu deixo escapar. Fala: o problema é quando eu falo. O problema é quando eu libero a palavra. Ok? Então veja, irmão, quem conhece a história lá de Balaão, quando Balaque fala para Balaão assim: eu pago para você, você vai lá amaldiçoar o povo de Israel. Aí Balaão vai lá, sobe no monte para amaldiçoar o povo de Israel. E aí o que Deus faz? Deus dá uma cruzada na língua dele lá, que toda hora que ele vai amaldiçoar o povo, ele abençoa. Então imagina Balaão lá: eu abençoo. Aí ele falou: opa, mas eu vim para amaldiçoar. Aí ele ia de novo: eu abençoo. Aí ele falou: o que está acontecendo? Que eu vim aqui para amaldiçoar um povo e eu estou abençoando. Veja que Deus podia blindar o povo e dizer assim, ó: essas palavras não terão efeito na vida do meu povo. Sim ou não? Deus é Deus. Mas ele não fez isso. O que Deus fez? Deus trocou as palavras de Balaão. Por quê? Porque Deus sabia que ele foi lá para liberar palavras sobre aquele povo. Então o problema é quando a palavra é liberada. E quando a palavra é liberada, ela tem causa e efeito na minha e na sua vida. Amém? Quem está entendendo aí, em nome do Senhor Jesus? O problema é quando verbaliza. Lembra que eu falei aqui que para você expulsar demônio da sua vida, da sua mente, da sua casa, você tem que abrir a boca e falar. Não adianta ficar expulsando demônio na tua mente, porque ele não vai sair. Por quê? Porque o problema, irmãos, é que eu tenho que verbalizar. O inimigo precisa ouvir eu falando. Amém? Jesus chama um cego e diz para o cego: tragam ele. Quando trazem ele, ele diz: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego, irmão. Jesus sabia que ele era cego. Os discípulos trouxeram ele. É um humor lindo de Jesus ali, quando ele diz assim: o cego, o que queres que eu te faça? O que eu faço por você? Ele falou para o cego Bartimeu. Porque o cego Bartimeu podia responder assim: Senhor, eu quero uma esmola gorda para eu viver o resto da minha vida. Podia responder isso, sim ou não? Ou ele podia dizer: eu quero um cão guia, porque eu estou cansado de me bater para as paredes aí, porque eu sou um cego. Sim ou não? Mas ele disse assim: Senhor, eu quero ver. Quando ele liberou, dizendo para Deus o que ele queria: Senhor, eu quero ver. Jesus disse para ele: então veja. Então seja curado. Assim como você disse, aconteça. Porque o poder da palavra. Quando você libera palavras tais como, vai lembrando aí que você vai ter que pedir perdão por isso, tá? Eu nasci para ser pobre. Ai, eu nasci para tudo dar errado na minha vida.
tudo que eu faço é uma porcaria. Aonde põe a mão parece que ninguém me ama, todo mundo me abandona. E aqueles que dizem assim, ó, ai, eu não tenho dinheiro para nada. Uma simples fala. Mas você está dizendo, eu não tenho dinheiro para nada. Diga comigo, para nada. Você está entendendo que é para nada? Você não está dizendo só que você não tem dinheiro, você está dizendo que você não tem para nada. Aí a sua carta já está escrita na mão do diabo. Aí ele vai lá diante de Deus e diz aqui, ó, o Senhor não pode abençoar ele, porque da boca dele saiu que ele não tem dinheiro para nada. Então esse dinheiro aqui, ó, não pode ser dele. Aí a bênção está para chegar na sua vida e você está lá dizendo, Senhor, dessa vez sai a aposentadoria, dessa vez eu recebo o meu abono, dessa vez eu recebo o acerto. Aí Satanás vai lá, não pode. Diga comigo, porque ele tem um meio legal. Ou seja, ele apresentou a Deus aquilo que saiu da sua boca. Amém, irmãos? E aí tem um monte de palavra, né? Eu não posso, eu não tenho, eu sou um zero à esquerda, eu sou um Zé ninguém. Quem mais proferiu? Quais outras palavras? Vai falando para mim aí. Peste, eu sou uma peste. Que mais? Eu sou um inútil. E sou inútil eu já falei um montão de vezes, mas eu vou pedir perdão hoje. Imbecil. Você está entendendo? Ai, como eu sou um burro. Mas eu sou uma burra. Quem está entendendo? E é que eu falo assim, mas é uma mula. Quem está entendendo? Cavalo de Satanás está dizendo, irmão, o que é mula? Vocês estão rindo de vocês mesmos, irmãos. Você consegue entender que essas tais palavras têm um efeito muito poderoso no reino espiritual? E o que você está vivendo é devido a essas palavras que você tem lançado na sua vida. Tem pessoas que gostam de falar que é depressivo. Tem pessoas que gostam de falar que é doente. Tem pessoas que gostam de falar que não tem, que não consegue. Aquela autocomiseração que chega a irritar. Você conversa com a pessoa, dá um desânimo. E eu não gosto de ficar perto de pessoa assim, irmão. Você já viu? Na minha família tinha muito disso. Quando a minha mãe encontrava com a minha avó, era uma competição para ver quem que era mais doente. Aí minha avó dizia, eu tô com a dor na coluna. Minha mãe dizia, nossa, ontem eu pensei que ia quebrar. Aí minha tia entrava no meio e dizia assim, eu não tô aguentando andar. Não, era uma competição do negócio que eu falava, meu Deus, quem que é mais doente ali? Mas você consegue entender como que o inimigo trabalha? Quem está entendendo a pastora, diga glória a Deus. Aleluia. Aquelas pessoas que o tempo todo, irmão, dizendo, não tenho. Ô irmã, não tenho, eu queria, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim lá na conta? Não, eu não tenho nada, eu não tenho. Tem sim. Tem. Se você serve a Deus, você tem. O problema é que você não tem prioridades e é desorganizado financeiramente. Mas que você tem, porque Deus coloca na tua mão. Você tem. Não tenho para pagar. Tem sim, Deus deu, você gastou com outra coisa. Diga comigo assim, pega nós, Jesus. Pode falar, pega nós, Jesus. Conseguiu entender? Aquela pessoa, irmãos, que você vai conversar com ela, dá um desânimo, irmão, só sabe contar derrota. Ele não imagina que toda vez que ele libera esse tipo de palavra, Satanás está ali com uma caneta e um caderno na mão, anotando tudo que sai da tua boca, para usar contra você próprio. Mas hoje nós vamos quebrar isso aqui, levanta a mão. Hoje nós vamos quebrar isso aqui. Só que tem uma coisa. Eu posso te abençoar 1000 vezes. Eu posso liberar a bênção do altar para você 200.000 vezes. Se você continuar amaldiçando a sua vida, ninguém tira você desse lugar. Ninguém tira você do fundo do poço. Ninguém tira você da escuridão. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Ninguém. É você que precisa decidir isso aí. Em nome do Senhor Jesus, amém? Se você continua numa visão dessa daí, vai ser pior. Aí eu digo para você, para a gente entrar na oração. Por que vai ser pior?
Se nós fizermos a oração e você continuar vivendo da lama, vai ser pior. Porque coloca para mim, Jean, em Mateus 12, 43 ao 45, e você vai entender o que o Senhor está dizendo aqui. Em nome de Jesus, olha o que diz aqui, ó. Porque depois que nós orarmos, a casa vai ficar limpa, ok? Você vai ser liberto, ok? Em nome de Jesus. Fecha teu olho comigo aí, fecha teu olho comigo. Fecha teu olho comigo. Fecha. Fecha teu olho comigo. Fica em espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, com os teus anjos sobre este lugar, eu proíbo agora, Senhor, em nome de Jesus, todo o demônio, Senhor, que ele venha manifestar para fazer bagunça aí, estou proibindo agora. Eu proíbo agora, em nome de Jesus, todo o espírito maligno que se levanta contra a vida dessas pessoas que estão aqui dentro do guardado. Em nome de Jesus, esses demônios eles vão sair, Senhor, por meio do suor, por meio da tosse, por meio da ânsia, por meio das dores. Eles vão sair, Senhor, mas não para manifestar, para distrair a igreja. Em nome do Senhor Jesus, eu proíbo agora. Em nome de Jesus, enquanto a palavra está sendo ministrada, que esses demônios sejam amarrados e sejam expulsos para o lugar aonde o Senhor determinar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler comigo a palavra que diz assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não. Por isso diz: voltarei para minha antiga casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra a casa varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Entenda aqui algo. Quando a casa fica limpa, o inimigo vai procurar voltar nela. Só que se o Espírito Santo estiver dentro, ele não vai poder voltar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas se você permanecer nesta visão de maldição sobre palavras e não ter um compromisso com o Senhor, o Espírito, encontrando a brecha, ele entra. E quando ele entra, ele traz mais 7 com ele. E aí o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele: está entendendo o tamanho da responsabilidade? Fala para ele: muda de visão, muda de mentalidade. Amém, irmão? Você pegou isso? Então nós vamos orar. Só que deixa eu explicar algo aqui, por favor, preste muita atenção. Preste muita atenção. 9h30 a gente encerra, não precisa preocupar não, presta muita atenção. Antes de nos posicionarmos para fazer a oração de desligamento das palavras, você precisa entender que só haverá desligamento válido. Presta atenção aqui, olha aqui para mim, tem pessoas distraídas aqui. Só haverá desligamento válido se houver a liberação de perdão. Se a tua confissão não vier carregada de arrependimento, serão palavras jogadas ao vento. Não vai mudar nada na sua vida, não terá efeito na sua vida. Então precisa vir carregada de arrependimento por tudo que você liberou, por tudo que você liberou sobre si, sobre outras pessoas. E você precisa liberar perdão para as pessoas que te magoaram, que te feriram. Pastora, mas vai doer. É para doer, mas é para liberar perdão. Pastora, mas eu ainda sinto raiva quando eu lembro. Não importa, o teu trabalho, o teu serviço, a tua função é liberar o perdão. Você acha que Jesus, quando estava crucificado, não sentiu dor de ver todo aquele povo comemorando e ele ali sentindo dores? Mas mesmo com toda a dor que ele carregava, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Entenda que você precisa pedir perdão muitas das vezes por pessoas que te feriram, porque eles ainda estão em trevas, mas você está na luz. Eles ainda estão sendo governados pelo inimigo, mas você é governado pela luz. Então, se não houver arrependimento,
Irmãos, se não houver liberação, quando eu lembro que a minha mãe falava aquilo para mim, dói. Libera perdão dizendo: Deus, eu perdoo a minha mãe, porque ela falou que eu era isso, isso e isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer essa oração. A pastora vai falar e você vai repetir. Eu vou pedir muita atenção do meu filho Jean, porque vai chegar um momento da oração em que eu vou dizer assim, ó, para os irmãos, vocês vão repetindo, e eu vou dizer: Senhor, eu perdoo. Quando eu dizer perdoo, o Jean vai aumentar o fundo, e você vai ter que citar o nome dessas pessoas e as palavras que elas proferiram em você que ainda dói. Você vai dizer: Senhor, eu perdoo a Joana, Senhor, porque aquele dia ela falou que eu era uma... Senhor, eu perdoo o meu pai, Senhor, porque ele disse que eu era isso, isso e isso. Senhor, eu perdoo o meu patrão, porque aquele dia ele me magoou dizendo... Quem está entendendo o que a pastora está falando? Só vai vir para a luz aquilo que você liberar, aquilo que você falar. Pastora, mas e se eu não lembro? Se não lembra é porque não te machucou. Porque o que te machuca você lembra. Quem está entendendo o que a pastora está dizendo? Amém? Senhor, eu perdoo fulano, porque fulano brincou com meus sentimentos e depois falou isso e isso. Você vai liberando, vai falando e vai liberando. Enquanto isso, o fundo musical vai estar alto, para que você não se sinta envergonhado. Aqueles que quiserem dobrar o joelho nessa hora para falar isso, se sintam à vontade. Aqueles que quiserem abaixar, curvar a cabeça, se sintam à vontade. A única coisa que é importante é a palavra sair, é o nome sair. É você dizer: eu perdoo. E você tem que dizer o nome da pessoa e o motivo, porque aí o Senhor, ele vai trazendo a luz. Por que a luz? Porque aquilo que está na mão de Satanás e está lá escondido, está sobre a jurisdição dele, é ele que julga. Mas quando você traz para a luz, nós vamos desligar da sua vida. É como se fosse uma conexão num fio e nós vamos cortar ela. Quem está entendendo a pastora, diga glória a Deus. Amém? Você que está comigo em casa, que está me ouvindo aí pela internet, é o mesmo processo. Você precisa confessar, você precisa citar os nomes e confessar as situações. Às vezes vai vir uma crise de choro, às vezes vai vir a dor, às vezes vai vir ali, mas não tem problema. Você vai liberando, dizendo: eu libero, Senhor, eu libero. E eu vou deixar isso por um tempo aqui. Quando eu achar mais ou menos um tempo aí que a gente vai continuar. E aí eu vou dizer, continuando a oração, irmãos. E aí vocês começam novamente a repetir. Quando disser: Senhor, eu também quero liberar perdão à minha vida, porque eu me amaldiçoei quando eu disse que... Aí você vai proferir as palavras que você já liberou contra a sua vida. Pastora, mas eu não lembro. Vai falando, irmão. Vai falando. Tudo que vier à sua mente, o Espírito Santo de Deus vai trazer. Quem está entendendo a pastora, diga glória a Deus. Amém? Então você vai se colocar de pé agora. Você vai se colocar de pé agora. E eu, antes de começar a oração, eu vou fazer uma oração primeiro. Tá bom? Eu vou fazer uma oração primeiro. Em nome de Jesus. Amém? Enquanto a pastora estiver orando, você vai ficar em concordância com essa oração, dizendo: assim seja, assim é, Senhor, é desse jeito. Oração de concordância, amém, irmãos? E aí nós vamos dar início então a essa oração de confissão e de arrependimento em nome de Jesus. Hoje você sai daqui livre se você quiser. Hoje você sai daqui liberto de todo esse jugo, irmão. Sabe como que você vai saber se Deus te libertou? A hora que você for orar, você vai sentir a graça de Deus em 10 segundos. Você vai dobrar os joelhos e vai falar: cara, que leve. Aquele peso saiu de você, e você vai ver as coisas começar a caminhar financeiramente. Você vai ver as coisas começar a caminhar no teu emprego. Você vai ver as coisas começarem a caminhar. Por quê? Porque você está vivendo debaixo de maldições. Amém? Então nós vamos quebrar isso. Deixa eu orar por você primeiro. Você fica aí em concordância em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é neste momento, meu Pai querido, que eu dirijo a Ti a esta oração agora. E eu sei, Senhor, que perante a Tua presença, juntamente com a Tua igreja em concordância, eu apresento a Ti as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar e nos esconder debaixo das Tuas asas.
Senhor, nos guarde, papai querido, de tudo aquilo, meu Pai, de toda a retaliação do inimigo contra nós e a tua igreja. Senhor, guarda tudo que amamos. Guarda, Senhor, livra tudo aquilo que carrega nosso nome, que carrega o nosso sangue, tudo aquilo que é importante para nós, tudo aquilo, meu Deus amado, que Satanás vem tentar, Senhor, destruir, vem tentar roubar, mas em nome de Jesus, meu Pai, está cancelado, porque o Senhor nos torna invisíveis aos olhos do inimigo agora, que quando ele vier nos procurar, ele não nos ache, meu Pai. Senhor, eu peço que o Senhor nos cubra, porque neste momento vamos fazer a oração de desligamento, Pai, nas regiões espirituais, Senhor, sobre todo tipo de palavra de maldição, e seremos, meu Pai querido, o teu povo será liberto hoje, e será desligado hoje, meu Pai. E eu te peço agora o auxílio dos teus anjos agora, para que o Senhor guarde, para que o Senhor haja, para que os teus anjos venham cercar esse lugar, meu Deus, com as espadas desembainhadas. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, ser conosco nesta oração. Deus, eu também te peço, querido Espírito Santo, traga a memória dos teus filhos agora, tudo o que eles precisam desligar. Traga a memória dos teus filhos agora, tudo o que eles precisam se lembrar. Traga a memória deles agora, Senhor, tudo aquilo que machucou, que feriu, tudo aquilo que necessita ser perdoado, porque hoje, Senhor, essa barreira de maldição cai por terra na vida dos teus filhos, e tu sabes que estou aqui totalmente dependente do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que o momento em que as palavras forem proferidas, elas sejam todas trazidas à luz e não estarão mais sobre a jurisdição das trevas, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Você pode mudar o fundo para mim, meu filho? E eu vou avisar os irmãos. Irmãos, não precisa fechar o olho, pode ficar em paz, tá bom? Porque essa oração é uma oração feita com autoridade. Eu só peço para você, faça ela com muita autoridade. Pastor, eu não acredito em nada disso. Então fica quietinho, seu canto aí, não tem problema não, tá? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Autoridade, ok? Em nome de Jesus, autoridade. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou em tua presença neste momento, para me apropriar do desligamento de todas as maldições causadas por palavras, tanto minhas, as que saíram dos meus lábios, como de outras pessoas que liberaram palavras de maldição contra mim e minha descendência. Senhor Jesus, eu vou liberar perdão de todos agora, porque a tua palavra diz que como perdoamos, seremos perdoados. E a tua palavra também diz em Gálatas capítulo 3 e versículo 13, diz que o Senhor levou todas as maldições para a cruz, e isso me dá o direito de vir perante o teu trono, clamar o cumprimento desta promessa sobre a minha vida. Pai, coloco perante ti agora todas as maldições que foram proferidas contra a minha vida, porque eu vou perdoar cada um deles agora, por cada palavra liberada contra mim por essas pessoas. Agora você pode começar a falar
Pode começar a falar. Não se preocupa não com quem está do seu lado. Não se preocupa não. Vai liberando. Vai dizendo os nomes. Vai dizendo por isso, por aquilo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu cancelo aquela maldição, Senhor, que foi lançada contra a minha vida, meu Deus. Que aquela pessoa, meu Deus, aparecido lançou, meu Pai, dizendo, meu Pai querido amado, que um dos nossos filhos morreriam, meu Pai. E eu quebro agora essa maldição. Em nome de Jesus, eu perdoo ele, meu Deus. Eu perdoo ela, Senhor, porque ele me feriu. Em nome de Jesus, vai liberando perdão. Diga, eu perdoo. Eu perdoo. Vai dizendo o nome. Vai dizendo o nome. Vai dizendo o nome e o porquê. Diga o nome e o porquê. Faz cada um deles lembrar, Senhor. Faz cada um deles lembrar, Senhor. Em nome de Jesus, vai perdoando. Está doendo, pastor. Eu não quero lembrar, pastora. Vai liberando perdão, porque Deus está te curando agora. Vai liberando perdão, porque Deus está te curando agora. Porque Deus está te curando agora. Vai dizendo, Senhor, eu perdoo meu pai, minha mãe. Vai dizendo o nome deles. Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Vai dizendo, vai liberando. O meu vizinho, a minha vizinha. Em nome de Jesus, Senhor, eu perdoo o meu ex-pastor. Eu perdoo, Senhor, o meu ex-líder de jovens, Pai, que um dia disse isso. Isso, vai liberando. Em nome de Jesus, você precisa liberar. Vai dizendo. Não tem problema o choro vir, não. Em nome de Jesus, vai dizendo: Deus, eu perdoo. Doeu tanto. Doeu tanto, dói tanto, Senhor, mas eu perdoo. Diga: eu libero perdão à minha mãe agora. Eu libero perdão à minha ex agora, o meu ex agora. Fique em espírito e vai liberando. Fique em espírito e vai liberando. Eu perdoo o meu colega de escola que disse que eu era isso, que disse que eu era aquilo, que disse que eu era um erro. Em nome de Jesus agora. 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 Vai liberando, irmão. Deus está fazendo você lembrar. Deixa doer. Vai liberando. Esquece do que está ocorrendo à sua volta. O inimigo está tentando roubar a sua bênção para que você continue sobre maldição. Em nome de Jesus, vai liberando agora. Em nome de Jesus, vai liberando agora. Libera perdão. Em nome de Jesus, libera perdão. Em nome de Jesus, libera perdão. Em nome de Jesus, abre a tua boca, vai confessando. Vai confessando, diga: Senhor, eu perdoo ele, eu perdoo ela. Vai citando nomes, porque o Senhor quer libertar você. Você não vai mais viver debaixo desse jugo. Em nome de Jesus, diga: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo, Senhor. Eu libero perdão, Senhor. Eu libero perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu libero perdão por todas as palavras que foram, Senhor, proferidas contra a minha vida, Senhor. Diga: eu libero perdão, Pai. Agora você vai orar comigo dizendo: Deus, perdoa eles. Vai falando o nome, dizendo: Pai, vai perdoando. Diga: Senhor, vai perdoando, porque eles ainda estão em trevas. Senhor, eles ainda estão sendo governados pelo inimigo. Perdoa eles. Senhor, quando meu pai falava isso, Senhor, ele não sabia o que ele estava falando. Senhor, quando a minha mãe dizia aquilo, ela não sabia, Pai. Diga: Senhor, perdoa eles. Em nome de Jesus. Vamos continuar a oração. Diga comigo: eu renuncio. Eu renuncio agora perante o Senhor Jesus
que é meu advogado, todas as palavras que confessei a Ti agora, trazendo a luz, para que nada mais fique na jurisdição de Satanás. Senhor Jesus, eu também Te peço perdão agora por todas as vezes que amaldiçoei alguém, diretamente ou indiretamente, que invoquei o mal, a desgraça sobre... E agora você vai começar a lembrar de palavras que você liberou contra alguém. Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo todas as vezes que eu amaldiçoei aqueles motoboys, Senhor, que eles passaram fazendo aquele barulho. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço perdão ao Senhor, papai. Quantas vezes, Senhor, liberamos palavras contra os nossos vizinhos. Senhor, eu não sei o nome deles, mas o Senhor sabe. Senhor, eu Te peço perdão todas as vezes, Senhor, que eu proferi mal, Senhor, que eu acabei invocando a desgraça sobre a vida de pessoas que me fizeram mal, Senhor. Em nome de Jesus, vai liberando os nomes. Fala para Deus, Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor, eu não sabia. Fala isso para Deus. Fala, Senhor, falei contra fulano, falei contra cicano, meu Deus, eu não sabia, me perdoa. Diga, Senhor, traga para a luz, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa. Todas as vezes que eu falei algo, Senhor, que na minha consciência não era maldição, mas hoje eu sei que é, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque a minha boca, Senhor, é para sair palavra que edifica e não que destrói. Se arrependa em nome de Jesus de todas as vezes que você liberou algo contra alguém, de todas as vezes que você falou contra alguém, de todas as vezes que você amaldiçoou a vida de alguém, que por meio da tua boca a desgraça veio sobre aquela família. Se arrependa. Se arrependa, diz o Senhor, porque Deus quer quebrar hoje. Deus quer quebrar hoje toda palavra de maldição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que isso tem construído uma herança de perdas, de tormentos, de colheitas negativas para minha vida. Mas agora, hoje, o dia que o Senhor me deu, eu declaro em nome de Jesus que eu me arrependo e te peço perdão. Que o poder de cada dessas palavras que eu profetizei de mal na vida de alguém, diga com autoridade, perca o efeito. Eu cancelo agora cada efeito dessas palavras sobre eles e também sobre mim. Diga, Senhor Jesus, também te peço perdão por todas as vezes que eu me amaldiçoei e que eu liberei palavras contra a minha vida. E agora você vai falar das palavras que você liberou. Senhor, quando eu disse que eu não era ninguém, quando eu disse que eu era um zero à esquerda, quando eu me chamei de burro, de burra, Senhor, quando eu deixei o diabo agir na minha mente, eu disse que eu não tinha, eu disse que eu nasci para sofrer, que eu nasci para ser pobre, eu declarei que eu não tinha dinheiro para nada, eu disse que eu era um imbecil, que eu era um zero à esquerda. Vai falando, irmão, vai falando, vai trazendo a luz. Todas as vezes que eu disse que eu era uma pessoa que não valia nada, em nome de Jesus, vai dizendo, Senhor, eu me arrependo de todas as vezes que eu disse contra mim mesmo,
pensamentos negativos de trevas. Em nome de Jesus, eu me arrependo, Senhor. Se arrependa de todas as palavras malditas que você lançou sobre você, de todas as vezes que você alimentou o pensamento demoníaco. Se arrependa e cancele em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu me arrependo, me perdoe. Me perdoe porque eu não tinha, Senhor, a noção do poder das minhas palavras contra mim. Em nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu cancelo e renuncio o efeito de cada uma dessas palavras que proferi contra mim mesmo. Em nome de Jesus, eu cancelo todas as semeaduras, colheitas, heranças e qualquer tipo de efeito dessas palavras de maldição em minha vida e na minha descendência. E agora eu expulso em teu nome todos os demônios perturbadores, acusadores e todo tipo de demônio que tem agido em minha vida por meio dessas portas que foram abertas por palavras de maldição. Eu expulso todos eles agora. Sai da minha vida, sai da minha descendência, sai da minha mente, sai do meu caminho, sai em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu já posso sentir a tua paz reinando em meu coração. Ao Senhor toda honra, toda glória, em nome de Jesus. Amém. Fique em espírito que eu quero orar pela sua vida agora. Levante as suas mãos para o alto em sinal de libertação, porque as correntes se quebraram, as algemas se quebraram, o cativeiro teve a porta aberta. Remandarai. O Senhor está dizendo que tem pessoa aqui que está sentindo choque na sua mão. O choque é quando o anjo passou a espada e tirou a algema que estava te prendendo. Ei, olha o que Deus está dizendo. O anjo do Senhor está aqui e com a ponta da espada dele, ele passa na algema que te prendia, ele passa na fechadura, no ferrolho da porta, ele passa nessa cadeia que te prendia. Em nome de Jesus, Pai querido e santo, em nome de Jesus, com uma autoridade que o Senhor nos constituiu neste lugar, meu Deus, eu venho orar pela vida do teu povo agora, eu venho orar pela vida da tua igreja agora, para que o Senhor, meu Deus, com o auxílio dos teus anjos, eu lhe peço agora, vai amarrando, pegando todos esses demônios, todos eles, todos eles, todos eles, todos eles agora, em nome de Jesus, vai acorrentando todos eles agora, acorrenta todos eles agora, vai saindo agora, saia da vida da tua igreja, sai da vida do teu povo, saia da vida dessa jovem, desse jovem, sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai saindo agora, eu te expulso, Satanás e seus demônios agora, em nome de Jesus, vai saindo, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te expulso agora, acorrentados, e expulso seja todos esses demônios para o lugar aonde o Senhor determinar. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, agora fecha essa porta que foi aberta, fecha essa porta que foi aberta por maldição de pessoas sobre a vida do teu povo que crê aqui. Fecha a porta que foi aberta, todas as portas que foram abertas por maldições que eles proferiram contra alguém. Fecha
Fecha, Senhor, todas as portas que, Senhor, foram abertas por meio de eles amaldiçoarem a si próprio. Fecha todas essas portas agora, em nome de Jesus. Isso, fecha, fecha agora. Aí eu te peço, sela com teu sangue, o sangue do Cordeiro sobre cada porta agora, em nome de Jesus. Sobre cada porta agora, em nome de Jesus, para que não tenha passagem de volta. Senhor, a tua palavra diz que a tua igreja é dada a chave, que aquilo que for ligado na terra seria ligado no céu, e aquilo que é desligado na terra seria desligado no céu. E é com essa chave agora que eu desligo da vida da tua igreja toda essa maldição. É da vida agora, é com essa chave agora que eu desligo todo o peso espiritual que vinha sobre isso, todo o peso espiritual que eles não conseguiam caminhar, não conseguiam romper, não conseguiam prosseguir. Está desligado agora, e eu ligo a tua igreja, Senhor, na herança da cruz do Calvário, que promete vida abundante. Em nome de Jesus, seja desligado das trevas e seja ligado na luz agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E como sinal de libertação na vida de vocês, o Senhor diz: levanta a tua mão e dá a mais linda salva de palmas para Jesus. Linda salva de palmas para o Espírito Santo. Pode aplaudir a Ele toda a honra, toda a glória. Sinta o poder de Deus na tua vida. Sinta o poder de Deus na tua vida. Sinta a libertação de Deus na tua vida. Sente, 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 sente. Está quebrado, irmão. Está quebrado, irmã. Sente, isso, sente. Rabaia, chama não. Pode comemorar, pode falar em língua, pode adorar, porque Deus é bom. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso daqui é um Espírito de Deus. É o Espírito comemorando a libertação aqui. O seu Espírito se sente livre. Quantos estavam em cativeiro? Shemaná, isso. Pega aí, você que está na sua casa, recebe aí. Recebe aí aonde você está a presença. Recebe aí. Tem um anjo aí com a espada desembainhada. Ele não saiu, ele está aí. Ele está aqui. Se você pudesse ver. Só quem sente a libertação de Deus sabe. Só Deus sabe a prisão. Amém, irmãos? Por mim eu continuava, mas o horário não nos permite. Amém? Deus abençoe todos vocês, que o Senhor os leve em paz, em segurança, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando pela internet. Receba o abraço da pastora, em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos vocês.